Olá, meu nome é Marcos Corrêa, eu sou psicólogo clínico e a memória é um dos fenômenos que eu mais estudo e nesse contexto eu estou aqui hoje com um grupo de alunos da DESC para nós aprendermos um pouco mais sobre memorização, aprendizado e também sobre regulação emocional, como utilizar técnicas para reter mais informações e como usar técnicas também de gestão das emoções para provas, enfim, para eventos onde nós precisamos utilizar a nossa memória e o conhecimento que nós temos. O estresse prejudica a memória, sabia? Altos níveis de cortisol, né, prejudica, atua no hipotálamo, que é a área responsável pela memória. Então, quando a gente está estressado, a gente perde a memória. E perder a memória deixa a gente como na prova? Mais estressado, né? Exatamente, perdido. Então, você fica nervoso. Antes de ir para a prova, você fica nervoso porque está inseguro. Esse nervosismo prejudica a memória. E aí, quando... existe um conceito que é curioso, né? Na psicologia, a gente chama de profecia autorrealizável. Eu não sou bom para falar, por exemplo, para o público. Eu penso isso. E aí, se eu penso isso, mas eu preciso falar com o público, eu falo bem ou eu fico prejudicado por esse pensamento? Prejudicado, né? E aí eu vou falar com medo e ansioso. Se eu falo com medo e ansioso, o meu desempenho é bom? Não. E aí, quando o desempenho não é bom, eu digo assim, eu sabia que eu não era bom. Percebe? É um ciclo que se retroalimenta, né? Eu acho que eu não sou bom nisso. Aí eu faço e faço mal. Aí eu digo, tá vendo que eu não sou bom? Só que, às vezes, alguém que não fala tão bem quanto eu, tem mais coragem, vai lá, apresenta e diz, gente, como é que pode? Essa pessoa, eu sei que sabe menos que eu, mas vai lá e apresenta bem. Por quê? Porque não tinha o medo que prejudicava o desempenho, né? Certo? Então, mapas mentais, nós podemos estruturar mapas mentais dos temas mais diversos. Você vai pegar palavras-chave, frases-chave, colocar de forma estruturada e aí depois você cria uma história, como eu fiz aquela da vela, usando todos os recursos que eu falei até aqui, para gravar a estrutura, a sequência desse mapa. Uma vez que você gravou, que ele está na memória, pronto, acabou. Pronto, acabou não. Eu vou falar sobre revisão, né? Como revisar, porque a gente precisa revisar também. Se não revisar, nosso cérebro esquece entre 80% e 90% de tudo que a gente vê. Então, precisa depois reforçar para ele, tá? Mas aí o primeiro tópico, primeira forma que a gente usa de forma mais estruturada é através do mapa mental. Além do mapa mental, ou melhor, um update do mapa mental é uma técnica que a gente chama de palácio da memória. Palácio da memória, o que significa? O que é o palácio da memória? É uma técnica de memorização onde nós vamos utilizar estruturas físicas, visuais, para estabelecer informações. Como assim? Nós temos o mapa mental que a gente vai criar, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático. Nós precisamos criar um mapa mental sobre memória, por exemplo. E aí você vai fazer o seguinte, ó. Você vai se imaginar chegando na UDESC, ali na guarita. E quando você chega na UDESC, você vê o nome memória gigantesco flutuando ali em cima da guarita. E o cérebro em cima rodando, por exemplo, para ficar bem bonitinho, né? Então o nome memória gigante flutuando e o cérebro girando, um cérebro girando. E aí você vê aquilo ali e passa da guarita. Quando você passa da guarita, tem 4 salas, uma depois da outra, certo? 4 salas enfileiradas. 4 salas reais, né? Quer dizer, não sei se tem 4 salas, não, de ter tem, né? Mas aí tem os blocos, né? Vamos pensar em outra coisa. Pensa em algo que tem lá perto da guarita e que tem de forma fixa, toda vez que você chegar tem 4 itens. Digam aí pra mim, vocês conhecem mais a UDESC que eu. Bicicletário. Tá, vamos pensar em lugares então. Tem o bicicletário, o que mais? Perto do bicicletário, tem mais o quê? Tem um corredor, uma escada. Oi? E a secretaria? Pronto, ótimo. Então, entrei na guarita. Tem o bicicletário, depois um corredor, depois uma escada, depois a secretaria, certo? Então, o que é que eu faço? Eu vou colocar esses itens aqui agora, ó. Então, passei da guarita, olhei para o bicicletário e tem lá... Vamos lá. Treinem. A primeira letra é o E. Então, a gente vai colocar algo no bicicletário que me lembre o que é o E do acrônimo. O que é que vocês colocariam? O E é de quê? Emoção. Então, o que é que vocês colocariam ali no bicicletário? Um assalto à mão armada, ok. Vai gerar emoção, mas olha só. Eu preciso lembrar do termo emoção. É porque aqui é um meta-aprendizado, né? Emoção é a técnica, mas é o termo que eu quero usar, entendeu? Então, quando eu olhar para lá, eu preciso lembrar dessa palavra, emoção. Vamos lá, vou ajudar vocês. Pode usar coisa politicamente incorreta? Pode, gente? Ou vocês vão me... Pode, certeza? Então tá, é pela ciência, é pelo aprendizado, tá? Vocês lembram de uma época que era moda ser emo?
Lembram? Emo. Lembram? Né? Porque eu falei que é politicamente correto, que aí pode, né? Lembram da época, o pessoal tinha o cabelo lisinho e tal, pronto. Então imagine alguém com aquela aparência, né? Cabelo lisinho, geralmente tinha umas maquiagens, né? Se você está falando alguma coisa errada, alguma besteira, relevem. Mas tem uma pessoa lá no bicicletário, sentado ou em pé lá, com aquela aparência de emo, ok? Emo é o início da palavra, né? Então eu olhei para ali, emo, emoção. Cola para vocês? Funciona? Tá, maravilha. Aí o próximo é um D. Então depois do bicicletário tem o quê? Que ele falou? O corredor. E aí no corredor eu preciso colocar a letra D. D de quê? Desenho. Aí é mais fácil. O que é que a gente pode colocar no corredor que a gente vai lembrar do termo desenho? Desenhos na parede, pode ser. Pode ser inclusive um D gigante, né? Para a gente lembrar, tem o desenho de um D. Vejam, a gente precisa facilitar a nossa vida, né? Quando a gente acessar essa informação, precisa lembrar, tá bom? Oi? Tem vários desenhos, ok, maravilha. E aí depois tem a escada. Aí na escada, nós. O que é que a gente coloca na escada? Umas cordas com vários nós. E depois da escada tem o quê? A secretaria. E na secretaria eu preciso colocar o quê? Ação. Aí pode ter o assalto lá dentro da secretaria, por exemplo. Pessoal correndo e tiro, porrada de bomba, né? Como dizem os jovens hoje em dia. Ação. Mas, ação. Vamos pensar em alguma coisa que lembre o termo ação dentro da secretaria? Maravilha. Então vejam, a gente chama isso de Palácio da Memória. Por que é o Palácio da Memória? Se eu disser para vocês, a gente estava montando, tem poucos itens obviamente, né? Mas a gente estava montando um mapa mental agora, certo? Era um mapa mental sobre o quê? Memória. Como é que vocês sabem que era sobre memória? Voltaram lá no lugar, né? Então vejam, a gente volta no lugar lá do início. Onde é que eu começo? Na entrada da faculdade. O que é que tem lá? Aí tem uma informação. E aí, os próximos 4 itens é o caminho natural que eu faço. Só que aí o que é que eu posso fazer? Eu posso ter 30 itens. E aí eu só vou percorrer esse caminho. E aí outra coisa que é maravilhosa, gente. Por exemplo, eu falei para vocês, eu faço palestra com tópicos e subtópicos. Então eu tenho uma palestra que está desenhada na minha casa, por exemplo. Então na porta da minha casa tem o tema da palestra. E aí eu entro na minha casa e aí na sala tem um sofá, tem um piano e tem uma mesa. E aí em cada um desses lugares tem os 3 itens iniciais. E aí eu entro no primeiro quarto, ou seja, o primeiro quarto é um tópico. Aí lá dentro tem um móvel, que eu não sei o nome, com 4 gavetas. Cada uma dessas gavetas eu coloco um item específico. Depois eu vou para outro quarto e outro e outro. E aí depois, para eu lembrar de todas essas coisas, eu só preciso percorrer esse caminho. Então quando eu me lembro, chegando na porta, eu vejo o título, aí eu entro, já vejo 3 itens, sei o que é cada um deles e o que cada um vai significar para mim. O primeiro quarto é o item X, o segundo quarto é o item tal, e lá na cozinha tem o outro item. E quais são os subitens? No primeiro quarto são 4 gavetas. No segundo quarto é a mesa onde fica o computador do meu filho. Na cozinha são os itens que ficam ali na cozinha. Percebem? Então as informações ficam colocadas num ambiente físico e eu recupero a informação visitando esse ambiente físico. Entenderam? E aí eu tenho uma palestra na minha casa, eu tenho outra palestra no meu escritório, eu tenho outra palestra no condomínio onde eu moro, eu tenho outra palestra na faculdade, e aí você só vai pegar lugares diferentes e em cada um desses lugares você acrescenta coisas. Você pode ter uma coisa no seu quarto, você pode ter uma coisa no banheiro, no seu banheiro, por exemplo, porque lá você olhou, tem a pia e tem um perfume, tem não sei o que, não sei o que, não sei o que, são coisas que você vai lembrar. Então cada uma delas você implanta uma informação e aí quando você quiser recuperar essa informação, você só vai revisitar esse lugar. E aí vejam, aí você vê uma pessoa, né, que vai fazer uma palestra, por exemplo, ele fala, o tópico 1 da nossa palestra é isso, e aí o subtópico é isso, e não sei o quê. Ele fica, gente, como é que essa pessoa consegue lembrar, e lembra a ordem, lembra o texto, Aí quando eu falo para vocês que a pessoa faz isso, como é que fica a habilidade da pessoa? Perde a graça, não perde? Gente, é fácil assim? É fácil assim. Por quê? Porque a pessoa está usando uma estratégia que é natural para o cérebro. Ela só está dando uma informação para o cérebro num formato que o cérebro acompanha, que o cérebro entende melhor.